Fala, rapaziada! Aqui é o professor Everton, professor de língua portuguesa, tudo bem? Eu tava com saudade, hein? Tempinho que a gente não se vê, beleza? Espero que todos estejam bem aí. E aí, vamos para mais uma aulinha? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo? Então, rapaziada, na matéria anterior, nós falamos sobre diferenciação de classes, certo? Substantivo adjetivo, locução adjetiva, locução adverbial, adjetivo advérbio. Beleza. Hoje, qual é o grande barato? Hoje nós vamos falar sobre as classificações dos advérbios e das locuções adverbiais. É uma matéria tranquila, uma matéria fácil, acho que você vai pegar com muita tranquilidade, né? Claro, antes de começar a matéria, um lembrete, que eu já falei na outra aula, sempre prestando atenção no seguinte: o advérbio é uma classe invariável, certo? E ele pode modificar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Não podem perder isso de vista, certo? A partir daí, se você olhar lá a tua gramática ou tua apostila, você vai observar que você tem uma série de classificações, né? Então, o advérbio ou a locução podem se classificar como de intensidade, de modo, lugar, tempo, afirmação, dúvida, negação, concessão, companhia, um monte de coisa, tem um monte. Para a matéria de agora, né, para o presente momento, eu vou ficar mais restrito. Quando nós chegarmos à parte de análise sintática, todo esse conhecimento volta, certo? Só que muda um pouco a nomenclatura, né? A análise é a mesma. O que você vai chamar aqui de advérbio ou locução, lá você vai chamar de adjunto adverbial. Se é de modo ou de lugar, vai ser adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de lugar. A análise vai ser exatamente a mesma. Só que aí sim, de fato vão entrar as outras classificações de concessão, de companhia, de meio e por aí vai. Tudo bem? Então, pessoal, vou começar. Aqui eu coloquei os que mais aparecem, né? Por exemplo, quando você tem um advérbio ou uma locução adverbial de modo, a gente costuma usar esta perguntinha aqui, ó. Como? De lugar, onde, aonde, para onde, tempo, quando e por aí vai. Vejam só, aí eu coloquei assim no exemplo. Aquele turista americano fala bem o nosso idioma. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui a palavra bem. É um advérbio. Só que você vai observar que aqui embaixo, eu também coloquei o advérbio bem. Claro, é de propósito. É para você observar que você tem duas situações. Se você ler as duas frases, você vai notar que as circunstâncias são diferentes, né? A Aline está bem chateada hoje, aquele turista americano fala bem o nosso idioma. Você vai anotar que você pode fazer o seguinte: aquele turista americano fala bem, ele fala mal o nosso idioma. E aí você pode muito bem fazer essa substituiçãozinha. Então ele fala bem, ele fala mal. Você pode, ó, ele fala como? Ó, bem, mal. Então este camarada aqui, ó, vai se classificar como um advérbio de modo diferente do exemplo abaixo, tá vendo? A Aline está bem chateada. Você vai notar que não dá para você fazer a Aline está mal chateada. Não tem como. Mas você pode fazer o seguinte: a Aline está muito chateada. Ó, veja que o meu advérbio está intensificando, ó, o adjetivo. Tá vendo? Assim como o bem está ligado ao verbo, ó. Certo? Então, aqui embaixo, esse cara vai ser classificado como um advérbio de intensidade. Ó, um advérbio de intensidade. Certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Volta. Aí, ainda tem mais um elemento, ó. A Aline está bem chateada. Quando? Quando que ela está chateada? Hoje, amanhã, ontem. Veja que aqui, ó, este camarada está indicando o tempo, né? Então aqui, ó, você tem um advérbio, ó, de tempo.
Beleza? No exemplo abaixo, eu coloquei assim: havia vários policiais na estação do BRT. Aí você vai notar o seguinte: havia vários policiais. Onde? Na estação do BRT. Veja que este camarada aqui está indicando o lugar. Agora você só tem que tomar cuidado porque alguns concursos ficam brincando com a nomenclatura. Aí, por exemplo, numa questão de prova, o cara pode brincar: ah, na estação do BRT é um advérbio de lugar? Não. Vocês têm que se lembrar da aula passada. Observem que aqui você tem um grupo de palavras e você tem uma preposição. Então, este camaradinho aqui vai ser uma locução. Então, vai ser uma locução adverbial de lugar. Beleza? Então, vou classificar aqui. Classifica aí o cara. Tudo bem, povo? Posso avançar? Tranquilo? Então, beleza. Tá aqui. Tu moras muito perto. Então, veja que é o seguinte, tu moras onde? Perto, longe, na praia. Veja que esse perto aqui, perto, longe, vai ser um advérbio de lugar. Tá vendo? Só que você vai observar, que o advérbio aqui está intensificando. Você pode apenas morar perto, mas você pode também morar muito perto. Veja que isso dá uma intensidade. Agora eu já tenho um advérbio modificando um outro advérbio, de acordo com aquele conceito que eu te passei ainda agora. Lembra? Então, perfeito. Então aqui, eu tenho o meu advérbio de intensidade. Agora, embaixo, tem só um pontinho, só para você observar. Eu poderia chamar esse cara de advérbio de intensidade? Pensa aí. Sim ou não? Sim? Não? Que isso? Não, não pode. Lembra? O advérbio é uma classe invariável e ele trabalha para o verbo, para o adjetivo ou para outro advérbio. Então, dois detalhes. O primeiro, você vai observar que ele está no plural. Outro detalhe, você vai observar que ele está trabalhando para o substantivo, certo? Isso não pode acontecer. Este camaradinho aqui é apenas um pronome indefinido. Legal? Pô, professor, e atrasados? Poderia ser o modo como eles chegaram? O mesmo detalhe. Observe que o cara está no plural. O advérbio é uma classe invariável, certo? Veja que atrasados está fazendo referência aos candidatos. Então, atrasados aqui, na verdade, é apenas um adjetivo, certo? E aí depois você tem o seguinte: muitos candidatos chegaram atrasados. Aonde? Você vai observar que eles chegaram aonde? Ao local de prova. Olha a minha preposição, certo? Então, já que eu tenho uma preposição, não pode se esquecer. Eu tenho uma locução adverbial de lugar. Tudo bem? Tranquilo, povo? Então tá, então vamos embora. Aí eu fiz um outro esquema também, que é o seguinte. É uma coisa que em sala de aula eu observo que os alunos confundem muito. Por exemplo, lá na parte de processo de formação de palavras, vocês vão se lembrar do que eu vou falar agora. Nós, no processo de formação, lá na parte de derivação sufixal, lembra? Eu coloquei uma estrutura, botei umas palavras e vim sinalizando que o sufixo ele vai basicamente te indicar a classe gramatical. Lembra que eu coloquei um exemplo lá usando o sufixo mente? E eu falei para vocês, olha, o sufixo mente é um formador de advérbio. Então, você vai observar que eu coloquei aqui uma sequência de advérbios com o sufixo mente. Por que eu fiz isso? Para que você observe que nem sempre o cara vai ter a mesma classificação. No geral,
pessoal costuma fazer, acha que tem um mente, então você tem um advérbio de modo. Eu coloquei praticamente um de cada circunstância, que é para você conseguir observar a diferença. Aqui, eu coloquei assim: o jogador ajeitou a bola tranquilamente no meio da pequena área. Então veja, ó, o jogador ajeitou a bola. Como? Vagarosamente, de forma tranquila, o cara acariciou a menina, ajeitou, botou lá na pequena área para bater o pênalti. Então foi a forma como ele fez, tranquilamente, calmamente. Então veja que este camarada aqui, ó, claro, pelo mente você já sabe que é um advérbio, mas veja que foi a forma, ó. Então aqui eu tenho um advérbio de modo. Mas aí vou ter o seguinte, onde que esse cara colocou? Onde que ele ajeitou a bola? Lá no meio da pequena área. Foi o lugar, ó. Então, locução adverbial de lugar. Beleza? Olha o de baixo. Coloquei o sufixo mente, ó. Já sei que aqui, ó, eu tenho o meu advérbio. Tá vendo? Mas observem a diferença daqui para cá. Ó, estamos extremamente exaustos. Equivale a dizer que você pode fazer o seguinte: estamos muito exaustos, bastante exaustos, demasiadamente exaustos. Observem que este camarada está intensificando o meu adjetivo. Então eu tenho aqui um advérbio de intensidade. Um advérbio de intensidade. Certo? Aqui em cima, coloquei mais um sufixo mente. Tá vendo? Então, possivelmente, irei à praia no sábado. Veja, ó. Possivelmente irei à praia no sábado. Possivelmente. Talvez. Possivelmente. Veja que é aquele elemento ali, ó, ele vai me indicar o quê? Uma dúvida. Então, esse possivelmente, ó, vai ser um advérbio de dúvida. E aí, claro, quem vai a algum lugar. Aonde eu fui? Aonde eu irei? À praia. Ó, mas agora tem o seguinte: eu não tenho aqui uma crase? Se eu tenho uma crase, eu sei que eu tenho uma preposição, certo? Então, se eu tenho preposição, então eu tenho uma locução adverbial de lugar. Mas quando eu vou à praia? No sábado. Indica o tempo. Mas veja que agora, diferente do hoje, que não tinha preposição porque era um advérbio, agora eu tenho uma preposição, certo? Então aqui, ó, eu vou à praia. Quando? Então eu tenho uma locução adverbial de tempo. Viu? Até aqui não é tão difícil. E se você observar bem, são coisas naturais. Nós utilizamos tranquilamente no nosso dia a dia, a todo momento. Beleza? Aqui, coloquei mais um, ó. Certamente, tá vendo? Olha o sufixo mente. Aí você olha o contexto. Certamente você passará no concurso em dezembro. Eu estou afirmando, ó, com certeza você vai passar. Então aqui, ó, eu já tenho um advérbio de afirmação. E aí quem passa, passa em alguma coisa. Aqui é um termo preposicionado, que eu chamo de objeto indireto lá no futuro. Quando que você vai passar no concurso? Em dezembro. E aí, como eu tenho uma preposição, ó, não pode esquecer. Eu tenho aqui uma locução adverbial de tempo. Beleza? Vamos para o outro. Ó, mais um sufixo mente. Tá vendo? Aí você olha o contexto. Você já sabe que é um advérbio, por conta do sufixo. Aí você vem, ó. Atualmente,
O João mora na taquara com a mãe, certo? Então, atualmente, hoje em dia, então veja que este camaradinho aqui, ó, indica o tempo, ó. Atualmente, hoje em dia, então, advérbio de tempo. Pô, mas aí você fica assim, pô, mas atualmente o João mora onde que o João mora? Na taquara. Ó, onde? Veja que indica o lugar. Então, como tem preposição, ó, locução adverbial de lugar. Veja, aí atualmente o João mora na taquara. Com quem que o João mora? Junto com quem? Junto com a mãe dele. Por exemplo, aqui, ó, indica a companhia. Então vai ser, ó, uma locução adverbial de companhia. Só que eu coloquei isso de propósito, mas normalmente nos concursos eles não cobram muito esta circunstância agora na parte de morfologia. Isso vai cair, vai aparecer lá na parte de análise sintática, lá no futuro. Mas aí você já sabe, se isso aqui é uma locução adverbial de companhia, lá na análise sintática vai ser um adjunto adverbial de companhia. Beleza? Então, avancei. Ditei as palavras paulatinamente. Ih, meu Deus, que palavra é essa, professor? Caramba, aí você quer me matar paulatinamente? Vagarosamente, aos poucos, gradativamente. Então foi o modo como eu ditei. Eu ditei as palavras vagarosamente, lentamente. Então aqui, ó, ditei como? Vagarosamente, paulatinamente. Então eu tenho um advérbio de modo. Beleza? Tudo bem? Então, acabei com o meu advérbio terminado em mente, certo? Aí eu tenho ali, talvez eu encontre o caminho. Ó, talvez, de repente, talvez, possivelmente, ó. Então veja que este camarada aqui já é um advérbio de dúvida. De dúvida, certo? Agora, um detalhe que vocês não podem perder de vista, como eu já expliquei lá naquela partezinha de diferenciação de classes, que foi a matéria anterior. Veja, olha a palavra talvez. Aqui ainda é um advérbio? E aí, fala pra mim. Vou esperar aqui, ó. É ou não? Que? Não, advérbio não, pô. Ah, por que não? Ah, porque tem um artigo, ó. Aqui o artigo. O que o artigo faz? Substantiva a palavra. Então, aqui é uma palavra substantivada, ó. Tá vendo? E se perguntar o processo de formação dela? Quero ver se você sabe. Derivação o quê? Imprópria, isso, porque mudou a classe gramatical. Era um advérbio, tornou-se um substantivo. Isso aí, estou gostando de ver, hein? Muito bom. Aqui, o professor parece meio atrapalhado. Cuidado para você não chamar atrapalhado de um advérbio de modo. Aí retomando aquele conceito que o tio já explicou. Se você jogar, ó, a professora parece meio atrapalhada. Veja que esse elemento vai variar, advérbio não varia. Então isso aqui é apenas um adjetivo. Ah, professor, mas quando você jogou para o feminino ali, não deveria ficar, parece meia atrapalhada? Não, porque você vai fazer o seguinte, o professor parece muito atrapalhado, a professora parece muito atrapalhada. Veja que se eu fizer a flexão e trocar o meio por muito, não vai variar. É a prova real. Um pouco atrapalhado. Veja que esse cara vai ser um advérbio de intensidade, ó. Beleza? Aí aqui embaixo eu tenho o seguinte. Paulo conversou com os empresários à vontade.
Então, quem conversa, conversa com alguém, esquece, aí está ligado ao verbo, mas aí não indica circunstância. Mas o Paulo conversou com os empresários como? À vontade. Ó, tem uma crase, tem preposição. Então, aqui vai ser uma locução adverbial de modo. Certo? Agora, preste atenção no outro detalhe. Isso aqui é importante. Eu tenho a palavra mais aqui e aqui. O que eu quero que você observe? A palavra mais vai ser um advérbio nas duas situações? O que vocês acham? Na primeira, vamos por parte. A primeira, o que você acha? É um advérbio? Mas observa o seguinte, olha a palavra paciência. Qual é a classe gramatical dela? Substantivo, né? A minha paciência é um substantivo. Ó, aí, se esse cara é um substantivo, você já tem que observar o seguinte. Advérbio não trabalha para substantivo. Ué, professor, mas aí vai ser o que então? Eu vou substituir para você perceber melhor. Tenho muita paciência. Veja, está variando, tá vendo? Então, este cara vai ser apenas um pronome indefinido. Tenho mais paciência. Quando? Agora, hoje em dia. Tá vendo? Então, aqui, ó, advérbio de tempo. Diferente do exemplo de baixo, ó, a cadela está mais agressiva. Veja que agressiva é um adjetivo. Ó. Veja que se eu fizer a troca também, ó, vai ficar assim, ó, a cadela está muito agressiva. Observe que este cara está intensificando. Ó. Então, vai ser um advérbio de intensidade. Certo? Cuidado, gente. Cuidado com esses detalhes. São muito importantes e fazem uma grande diferença no concurso. É o tipo da parada aqui. Quem vai realmente brigar por vaga não pode perder. Não pode perder uma questãozinha assim. Beleza? Aqui. Tem um outro detalhe que acontece. Assim, é natural. Eu já errei. Meu contra-regra ele também já errou. Né? Vocês também vão errar. Faz parte. Só que guarda o seguinte. Quando eu analiso a palavra nunca, qual é a primeira coisa que vem à sua memória? Negação, não é? Pois é, toma cuidado, porque o nunca, ele não vai entrar como negação. Ele vai entrar como um advérbio de tempo. Pô, professor, tempo? É sim. Veja que aqui o nunca você pode fazer, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Aqui, fiz a substituição para você ver, ó. Em momento algum, diga que a canção está perdida. Tá vendo? Em momento algum, indica o tempo. Então, ó, e isso que eu estou falando também vai se estender para este cara aqui, ó. Vai na mesma linha, ó. Nunca e o jamais. Cuidado que assim, é natural. Você vai analisar a questão, você vai chamar de advérbio de negação, mas não pode fazer isso. Respire, conte até 10 e acerte a classificação. Então, aqui eu tenho meu advérbio de tempo. Beleza? Aí, para fechar, eu tenho o seguinte, eu coloquei assim. A gerente explicou tudo calma e didaticamente. Aí a questão que pode surgir é a seguinte, eu tenho ali apenas um advérbio ou eu tenho dois advérbios? Bate uma dúvida, não é? Acontece, ali eu tenho dois advérbios. Qual é a explicação técnica? A gramática diz que quando a gente tem dois ou mais advérbios, você pode colocar o sufixo apenas no último ou você pode colocar em cada um. Só que o que pode, de repente, te enganar? Que aí você vai falar assim, pô, professor, mas calma está no feminino. Não, é verdade. Pense comigo.
tenta formar um advérbio aí qualquer, usando mente. Partindo no caso de um adjetivo, né? Por exemplo, você não poderia fazer aqui assim, ele caminhou rapidamente. Não dá para fazer. Naturalmente você vai ter que fazer. Ele caminhou rapidamente, né? Então, rapidamente. Ele sempre parte do feminino. Então aqui, a gerente explicou tudo. Como que ela fez isso? De forma calma e de forma didática. Então, eu posso afirmar tranquilamente que eu tenho 2 advérbios de modo. Aqui. E claro, se eu quisesse também eu poderia fazer da forma como eu falei para vocês ainda agora. Calmamente e didaticamente. Aqui. Poderia colocar o sufixo mente em cada elemento, sem problema nenhum. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, terminei aqui o conteúdo, né, de classificação dos advérbios e locuções adverbiais. O que vocês vão fazer? Se vocês preferirem, passem estes exemplos para o caderno, com as observações, refaçam, né, sozinhos, sem olhar o conteúdo aqui. Tentem classificar depois, vejam e revejam o vídeo quantas vezes der vontade. Depois disso, o que você vai fazer? Fazer exercício. Você nunca pode ficar sem fazer exercício. Para vencer, para passar no concurso, é necessário exercitar até a exaustão. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço e até a próxima. Até, pessoal!